Chegou finalmente a hora daquele quadro que eu particularmente gosto bastante, que eu exploro aí o YouTube e vou atrás de curtas de terror que eu acho muito interessantes, que na maioria são produções bem independentes, feitas de maneira simples, mas geniais, então se prepara para mais essas dicas aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje a gente vai falar daqueles filmes, aqueles curtas-metragens que estão aí no YouTube e são curtas que mesmo com pouca duração conseguem assustar, tem muita criatividade, lembrando, né? Esses filmes, na maioria das vezes, são feitos com pouquíssimo recurso e mesmo assim a galera consegue tirar leite de pedra e produzir umas histórias muito interessantes. E lembrando, né? Todos esses curtas aqui estão em seus canais oficiais postados aí pelos seus autores e todos os links eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucastgaemaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Bem, a melhor notícia de hoje é que os 3 primeiros curtas são nacionais, brazucas, BRs, e o primeiro deles, que eu gosto bastante, é o Âmago, direção do Léo Miguel, que também participa do roteiro, e é uma obra aí de quase 20 minutos, inclusive, ó, já vai uma sugestão aí, pega todos esses filmes aqui, faz uma playlist ou abre todos eles e assiste aí numa levada só. Mas aí apaga a luz, bota aquele fone de ouvido e entra na atmosfera do filme, que eu tenho certeza que a sua experiência vai ser 1000 vezes melhor, é isso que eu costumo fazer. No Âmago a gente segue uma família que vive algo muito real na nossa sociedade, que é a violência doméstica, principalmente pelo olhar de uma criança, uma menininha. A mãe dela que tá grávida e ela sofrem muito na mão do padrasto, e a vida dessa garotinha vai mudar a partir do momento que ali naquele caos interno, né, que era supostamente para ser o conforto da casa dela, mas acaba sendo um inferno, ela encontra um livro misterioso que eu posso adiantar para vocês que vai evocar aí uma atmosfera surreal, sobrenatural. É muito interessante que a produção, ela transita justamente entre a realidade e vai passando por um lado mais sobrenatural, muito interessante, muito bem produzido. A trilha sonora também é muito boa, as atuações são muito competentes, principalmente da garotinha protagonista. E também dá pra gente ver de longe que é uma obra feita com carinho, rola também ali uns efeitos práticos caprichados, enfim, tenho certeza que você vai gostar muito. Número 2, o curta Jerome, um conto de Natal. Esse filme aqui é muito criativo, me chamou a atenção, um negócio muito curto, tem ali 4 minutos de duração só, e ele conversa muito, mas muito mesmo com o momento que a gente está vivendo. A diretora do filme, a Beatriz Saldanha, inclusive filmou tudo isso aqui durante essa quarentena. Então você vê, com todas as limitações, num espaço só, com orçamento baixo e poucos recursos, o negócio ficou muito bem caprichado, desde a sua edição, a sua filmagem, a questão da trilha sonora também ajuda muito no contexto. E aí a gente vê no início, né, o drama que vai rolando ali, e de uma maneira muito peculiar, curiosa e para não dizer fofa, porque é pela perspectiva de um gatinho que tá ali sobrevivendo àquele caos. Se no início a gente tem um drama, um negócio meio fofo, né, depois o negócio vai ganhando uma densidade, um tom mais sombrio, e é muito interessante que essa transição de gênero rola em apenas 4 minutos de duração, né, indo ali pro terror, em alguns momentos evocando até um humor mais ácido e sombrio. Enfim, não vou falar mais nada, um curta muito interessante e que me surpreendeu bastante, vale a pena conferir. Número 3, outro curta nacional chamado Receptor, dirigido e roteirizado pelo Emanuel Chimendes. Esse filme aqui me lembrou bastante, de uma maneira completamente positiva, algumas obras do David Lynch. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu sou um fã de Lynch, e não só no aspecto visual, porque esse curta aqui de um pouco mais de 19 minutos é todo em preto e branco. E essa estética preto e branco ajudou muito para o filme ficar claustrofóbico, denso,
incômodo, e tem aquele lance industrial, né? A gente segue um cara ali de terno, gravata e com uma máscara. A gente não vê o rosto do personagem e é uma máscara, diga-se de passagem, bastante bizarra. Esse cara, dentro do quartinho dele ali, apertado, começa a ser atormentado por telefones misteriosos, por presenças aparentemente malignas, e aí a gente vai vendo o dia a dia desse cara e ele, né, se afundando naquela escuridão. E é muito interessante a qualidade da produção. Teve ali alguns momentos que eu pensei assim, como que eles fizeram isso, né? O negócio ficou bem feito, será que aquilo já estava ali? Será que foi criado especialmente pro filme? Sem contar nos momentos surreais, nas cenas de desespero ou nos diálogos. Talvez o filme acabe e você não entenda algumas coisas, mas reflita no que é dito e no que é mostrado, que eu tenho certeza que vai conversar muito com a sociedade, com o individualismo de cada pessoa e dos problemas internos aí, psicológicos, que a gente passa cada vez mais. Enfim, uma obra também muito interessante. Número 4, agora vamos para as obras fora do Brasil. Essa aqui é a Shadowed, curta-metragem bem rápido mesmo, de menos de 3 minutos de duração. Quem dirige, produz é o David Sandberg. Para quem não sabe, esse cara aqui é um diretor sueco que já fez aquele filme Quando as Luzes se Apagam, dirigiu recentemente o Shazam lá da DC e tá bem cotado aí em Hollywood. E ele começou a carreira dele justamente produzindo curtas simples de terror no canal de YouTube, né, juntamente com a esposa dele. A Lotta Lolsten, ela protagoniza praticamente todos esses curtas. E aí mesmo, cara, né, produzindo atualmente longas metragens, de vez em quando eles ainda postam algum novo curta de terror. Esse aqui é o mais recente. Para quem lembra daquele curta que eles produziram Quando as Luzes se Apagam, né, o Lights Out, que também é bem rapidinho, 2 minutos, esse aqui tem alguns elementos a ver, porque é só uma personagem ali no quarto dela e ela vai interagindo com alguns objetos invisíveis ali que ela só consegue enxergar pela sombra, só que não vai parar só nos objetos não. Algumas coisas começam a aparecer através das sombras, né? A simplicidade é gigantesca, mas o que eles conseguem fazer com os efeitos de luz e, claro, as sombras aqui é genial. E com esses elementos aqui tão comuns que estão presentes aí no nosso cotidiano, eles conseguiram criar uma história também assustadora, viu? Número 5, Fear Filter, dirigido pela Tracy Kleeman. Esse curta aqui é bem interessante, mais uma vez, 4 minutos, bem rapidão você mata ele. E aqui ele utiliza uma ferramenta que está presente muito nas nossas vidas aí, as redes sociais, os filtros, né? O lance aí do filtro do medo, você já pode imaginar. Sabe aquele negócio que você abre a câmera ali e aparece a cara de gato, de cachorro em você? Pois é, aqui eles utilizam isso, só que de uma maneira levando pro terror. Quando uma adolescente está ali conversando com as amiguinhas, com o crush dela, ela começa a se filmar ali quando ela tem uma interferência sobrenatural. Nesse tipo de produção é muito interessante a gente ver como é feita a edição, porque ela conta muito, né? A edição, o ritmo ali, por mais que seja um filme muito rápido, mas ele ainda pode ficar meio enfadonho dependendo. Aqui nesse Fear Filter dá pra ver que é um negócio ali competente, ágil, que deixa ali naqueles 4 minutos a gente apreensivo, mesmo, né, sendo uma história de terror mais padrão, que a gente tem uma certa ideia do que vai acontecer, mas ainda assim a execução, a interpretação da menina é muito boa, e também os efeitos que eles utilizaram aqui mandaram muito bem. Agora, os 2 últimos da nossa lista, o 6º inclusive, é daquele canal Alter, que eu sempre falo aqui, que é um canal excelente, que eles agregam várias produções de curtas-metragens do mundo todo, inclusive essa aqui, a Pig, é uma produção espanhola, dirigida pela Carlota Pereda, que fala de assuntos sociais muito presentes também e vai levando por um lado aí bastante imprevisível e, no mínimo, muito criativo. A história segue uma adolescente, né, que ela sofre ali ataques e julgamentos constantes por questões físicas, né, das, entre aspas, várias aspas aí, colegas ali, provavelmente de escola ou de vizinhança, e essa menina sofre
bastante. E uma certa tarde, essa menina protagonista decide nadar ali num lugar público e essas meninas, né, que ficam ali no pé sempre dela, fazem algo nada agradável com ela. Mas eu posso adiantar que uma presença, um elemento aqui vai fazer toda a diferença. Esse curta aqui tem pouco mais de 13 minutos que passam voando, e além dessas discussões sociais trazidas para o filme, também tem uns momentos ali bem impactantes, eu tenho certeza que vão te intrigar. E o último da lista de hoje, que também tá lá no canal Alter, é o Shh. Isso mesmo, o nome do curta é Shh. E é bem interessante porque esse curta eu até achei assim, porque eu tinha visto que o nome do personagem principal, do menininho aqui, é Guillermo. E não é à toa, porque esse curta é inspirado na infância do Guillermo del Toro. A imaginação fértil que ele tinha, imaginando monstros e coisas ali horripilantes. Pois é, eles pegaram esses relatos e transformaram nesse curta de pouco mais de 8 minutos. Isso aqui é uma história de um garotinho dentro da própria casa, ali durante uma noite, enfrentando os próprios medos. E para dificultar a vida do garoto, ele também tem uma irmã ali mais velha, né, que pega no pé dele. E uma coisa legal da gente perceber é que, além de ser uma história baseada ali nos sonhos do Guillermo del Toro quando criança, é que a ambientação, a atmosfera, né, os personagens têm muito dos filmes do Guillermo del Toro, né, Labirinto do Fauno, A Forma d'Água. Destaque para alguns efeitos práticos de tirar o chapéu, a trilha sonora ajuda muito, é uma fábula, um conto ali de terror também bastante interessante. Bem, então é isso, meus amigos, mais 7 indicações de curtas que estão aqui agora no YouTube para você assistir, para você curtir, e eu tenho quase certeza que pelo menos a maioria você vai gostar bastante. Então mergulhe nessas pequenas grandes obras, vamos valorizar esses produtores independentes, que isso faz muita diferença, e depois me conta aqui o que você achou desses filmes, lembrando que todos eles estão aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais.